Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo YouTube do Instituto Vida para Todos. De novo eu lembro, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Boa noite, irmão Pedro, como você está? Boa noite, André. Você está onde? Está em Nova York? Está em Paris? Ou está na Califórnia? Estou no Brasil, irmão Pedro. É raro, mas estou aqui. Então, dessa vez você está no Brasil. Tô. Muito bem, hoje nós estamos com dois convidados do norte, né, bem longe da gente aqui. Por quê? Porque no final de semana eles vieram até aqui, aqui na região de São Paulo, Estância, tiveram 2 dias de comunhão comigo e foram 2 dias maravilhosos. E aí nós terminamos a comunhão no domingo de manhã em São Paulo, né, para participar da palavra profética, da reunião, e todos nós estamos muito alegres, nós daqui, né, alegres com a vinda deles, eles voltaram também muito alegres pela comunhão, pela festa, né, pelo que todos ganhamos, né, foi muito, muito bom. E então vamos apresentar, né? Estamos falando de Joel, né? Joel, você está em Bacabal, né, Joel? E também de Ismael, que está em Castanhal, né? Está em Castanhal trabalhando com o SEAP. Vamos falar primeiramente com Joel. Joel, você está em Bacabal fazendo o quê? Oi, irmão Pedro, boa noite. Boa noite, André, Ismael, todos os Amém. irmãos. Amém, irmão Pedro. Aqui em Bacabal, eu estou cooperando com o irmão Cleibe, né? O interior do Maranhão. E também na capital ali tem o irmão Zé Filho, nós cooperamos junto com esses dois homens de Deus, nossos dois cooperadores aqui, né? E a gente também está cooperando aqui, a gente está cuidando da equipe de comportores, né? E também cuidamos aqui, juntamente com o irmão Cleide da região, junto com os intendentes e também a casa de adolescente, visita às igrejas com os capitães de tropa. Então a gente está bem engajado com as igrejas bem comprometidas, né? Com o encargo da palavra profética, seguir de perto, levando essa palavra. E a gente tem acompanhado de perto essa palavra para que a palavra também possa chegar de nós e circular, fazer essa vida circular por meio daqueles que estão ouvindo, com o coração puro, de receber, de crer. Amém? Amém. 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 O, Amém. me desculpe que eu acabei derrubando a água aqui e molhou minhas anotações aí, meu esboço. Deixa eu enxugar antes que fique imprestável aqui, tá? Muito bem, então, Joel, Oi. a gente se conhece já há alguns anos, né? E eu conheci você quando você ainda estava na Ilha do Pescador, não é isso? Sim, sim, Raposa. A Em gente fez, Raposa, né? a gente fez alguns E passeios, fez até passeio de barco, você lembra, irmão Pedro? De barco? sim, nós tivemos um passeio de barco e toda vez que a gente ia lá, os irmãos nos preparavam anchova, né? Anchova Ótimo. grelhada, né? E sempre tínhamos boa impressão dos irmãos aí, são muito simples e muito fiéis, né? Amavam a palavra, né? Sim, Então isso é maravilhoso. Tanto é que produziu você, né? Além de sim, você, sim. tem outros irmãos, são todos irmãos muito fiéis, né? São todos muito batalhadores, né? E então você, né, acabou se juntando aos cooperadores aí a gente chama de Cone Norte, mas não tem cone nenhum, né? Cone Norte. Só o nome. André, me mostra no mapa onde está o cone, né? Cone Norte é, é compreendido pelo estado de Amapá, Pará, né, e Maranhão, Piauí. E eu, isso. Então, esses irmãos aí, né, maravilhosos, eh, são, são, são os irmãos que eu sempre falo, né, que o irmão Dog me pediu para cuidar, e eu disse que eu não tinha condições físicas de estar sempre presente, né, com eles, mas eu sabia que dava certo de fazer os irmãos acompanharem bem de perto a palavra e Sim. também, né, dentro do possível, levar esses irmãos para bem perto de Mondong. Nos primeiros 2, 3 anos, né, isso foi muito difícil, porque eles tinham um passado diferente e um pouco conturbado,
mas graças a Deus, né, a palavra realmente faz trabalho, essa aproximação à palavra do irmão Dong, aproximação ao irmão Dong, isso convergiu todos eles em unidade, porque era muito difícil eles terem harmonia entre si, mas graças a Deus, hoje a situação é totalmente outra, né? Amém. E só que a coisa já passou, né? Mas também passou por um tempo que eles estavam um pouquinho parados, né? E graças ao Senhor que agora, né, é hora da gente retomar o crescimento, né, aí na região, e graças ao Senhor vocês estão levando isso adiante, né? E Bacabal, onde fica Bacabal, por vocês saberem? Bacabal, irmão Pedro, ele fica quase 250 km da capital, que é conhecido como Médio Mearim. Tem Mas fala um pouquinho aproximadamente. mais. O que está É, acontecendo em Bacabal, caso de adolescentes? Fala um pouco, Isso! rapaz. Você está com Bom, medo de falar? Vamos, você não passa para o Ismael. opa, vou falar Olha, tá vendo? agora. Irmão Pedro, na verdade a gente também coopera na Casa Adolescente Integral, né? A gente mora aqui em Bacabal, num sítio da igreja, que o nome é Pison, né? E aí foi todo reestruturado, passou por uma reforma adaptada para Casa Adolescente. Nós cooperamos com a Casa Adolescente Integral e no final de semana tem os adolescentes que vão participar da Casa de Adolescente nos final de semana. E as equipes, no final de semana, a gente também consegue montar as equipes na comunhão com o irmão Kleber e envia para as igrejas, né, os intendentes com os adolescentes, para também dar apoio para as igrejas mais próximas de nós, né, com o Vem Ver, as reuniões ministerial, até mesmo final de semana, tem quinta-feira que a gente pega um grupo de irmãos e vai assistir a live em outras cidades mais próximas, né? Então a gente também está cooperando com as igrejas aqui, com os comportores, uma prática muito saudável aqui, irmão Cleide, que o irmão Pedro, que o Senhor deu para nós. Todas as igrejas aqui do Médio Merim, todas as igrejas, elas fizeram seus investimentos para fazer estrutura para os comportores, né? Como hospedagem, quarto, né? Mobiliar os quartos, com beliche, ar-condicionado, para dar apoio aos comportores, né? São cidades do interior, né? Onde o horário comercial é diferente. Então, as igrejas que recebem os comportores, todas elas receberam grande benefício por meio da palavra, passaram a se envolver muito mais com a palavra profética, né? Engajado, mais irmãos nas conferências, mais irmãos presentes nos investidores do reino, mais irmãos presentes nas casas de adolescente, mais irmãs conectadas participando dos congressos das mulheres, e mais irmãos, os intendentes, né? Eles conseguiram se encaixar nesse ciclo da vida, se ombrearam com os capitães também ali junto, cuidando dos adolescentes. Então, está um mover muito gostoso, irmão Pedro, dessa palavra tem chegado até nós com muita realidade. Os irmãos têm sido muito proativos, né? Eu até compartilhei no último final de semana que eu estava aí com você, que a gente teve uma comunhão de serviço aqui na nossa região, e a gente foi multiplicar os serviços na comunhão com o irmão Kleber. Aí, por exemplo, nós ia falar, irmão, nós vamos precisar de serviço de transporte. E os irmãos prontamente falaram, não, irmão, o serviço de transporte já está ok, já montamos as equipes, e vice-versa, irmão Kleber. Todo o serviço que a gente apontava, que apoiava aquela conferência, os irmãos já tinham se levantado, montaram suas equipes, os irmãos muito proativos, ou seja, a palavra de fato tem ganhado o coração dos irmãos. Os irmãos se Amém. apresentaram com suas equipes, já chegaram para nós com tudo pronto para cooperar. amém. Louvado seja o Senhor, irmão Pedro. Então vou perguntar para o Ismael. Ismael, ah, Amém. Ismael, ah, eu sei que você está com uma tarefa de ir no interior, né, dos estados, de buscar candidato para o SEAP, né? Mas lembra que na comunhão eu falei para vocês que não é só, a gente não deve ter apenas um item só da obra, né? Mas nós aproveitamos, visitamos a cidade, as igrejas. Lembra que eu falei, vamos usar o TCI para emancipar as igrejas pequenas. É isso que eu estava querendo, estava esperando o Joel falar, mas Joel não fala, né? Então, vamos ver se você fala, né? Você tem que, Joel, você tem que estar no foco naquilo que o Espírito está fazendo, né? Amém. Que eu falei de emancipar igrejas pequenas, usar o TCI, né? Através da energia da casa de adolescentes, entendeu? Então, vamos ouvir, Ismael, o que vocês estão fazendo com relação a isso? Amém. Amém, irmão Pedro.
Sim, a gente está aqui agora servindo já tem tempo, né, aqui no CEAP, e foi dado, sim, para nós nessa essa comissão, né, de nós circularmos as igrejas, né, em busca de candidatos a CEAP, né? Mas a gente não tem mais como, né, visitar as igrejas sem promover as ferramentas, né? E o senhor, na comunhão aí, né, na instância que nós tivemos agora esse final de semana, reforçou, né, essa importância que é nós praticarmos essa ferramenta que é o TCI, né? Nós irmos, né, de cidade em cidade, reforçando ali, consolidando os irmãos que já estão reunindo, né? Mas também levantando novos, né, novas pessoas, né, encontrando aqueles que são os buscadores, né, nas ruas, né. Aí com esse sentimento, meu Pedro, nós montamos aqui uma espécie de uma força-tarefa, né, com os comportores aqui da região do Pará, onde a gente está. Fomos para uma região sul do estado do Pará, e lá nós fizemos uma força-tarefa onde a gente estava trabalhando com os capitães, os intendentes, né, também os adolescentes, em busca de, no final da semana, promover ali um Vem Ver, né, um evento, né, no sábado à noite, para nós levantarmos pessoas para reunir, né, e também envolvendo a igreja durante toda a semana, né. Os comportores iam fazendo a comportagem, pegando os contatos, a gente estava lá na rua abordando e tudo, e durante a semana a gente convocava os capitães, intendentes, adolescentes para poder fazer o Missão Família, né? Aí nós ligávamos para os contatos e tudo, e no final da semana nós pudemos ali ser agraciados pelo Senhor com 23 convidados, né? Onde desses 23, 3 se levantaram para o CEAP e 11 abriram suas casas, né? Para poder estar recebendo a visita dos irmãos, né? Então a gente pegou, uniu, né? A força dos adolescentes, a ousadia dos adolescentes e a experiência também, né, dos irmãos intendentes, né, que, como nós fomos ajudados, não é um serviço secundário, né, mas é um serviço principal, onde guiava ali o foco daquele canhão de laser, né, para a gente poder trabalhar na consolidação desses irmãos que já estão, né, que servir, né, irmão Pedro, é a melhor maneira que nós temos de consolidar os irmãos, né, e levantar novos contatos também, né, porque o Senhor quer também que a gente consiga mais trabalhadores, né, para essa seara, né. E é isso, são muitas experiências, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor tá nos dando, né, tantas oportunidades para nós e termos experiências sobre emancipação, desde a Sim, Conferência São Bernardo do Campo, né, nós temos enfatizado nesse ponto e muitas experiências, várias igrejas têm tido, né, e aqui, esse final de semana em São Paulo mesmo, graças ao Senhor, né, os adolescentes da Casa de Adolescentes de São Paulo foram até Itaquaquecetuba, né, e ali a igreja em Itaquaquecetuba se tornou, né, tiveram uma experiência totalmente inesquecível, e com isso, né, pode mudar totalmente o perfil, né, da vida da igreja em Itaquaquecetuba, ajudando eles a terem adolescentes, fazendo Vem Ver, e também São Vicente, né, e sempre era uma cidade preocupante, a gente se preocupava, né, que não se levantava, mas graças a Deus, né, com a ajuda dos irmãos, dos adolescentes, com os capitães e com os intendentes, as coisas estão mudando. Então, por que eu estou dando importância para isso? Nós temos que ver que se todos nós começarmos a perceber que não precisamos ficar sempre esperando alguém para dar um empurrão, né? Uhum. Se a gente isso. tomar iniciativa, ser proativo, né? E pedir para o Senhor ou pedir ajuda, né? Manda um grupo, o TCI, manda um grupo de adolescentes, comportores. Nós queremos alugar uma casa de comportores, como Santo André, os irmãos, né, pediram para alugar uma casa de comportores, eles querem, né, que os comportores atuem na região. Quer dizer, então, dessa maneira, graças a Deus que muitas igrejas que estavam inativas hoje se tornaram, né, uma arma poderosa na mão de Deus, né? Então é isso que nós queremos encorajar os irmãos, isso do norte, sul, leste, oeste do Brasil e também isso no mundo todo, né? Isso funciona, né? Vamos trabalhar com isso, né? Se hoje em André, eu me arrependo de não ter chamado, então pelo menos uma irmã das irmãs que Pois foram é, para o CIAP São Paulo, né? pois é, Acho que ela daria um testemunho mais vivo. Ô, pois Joel, é. o que está acontecendo com você, rapaz? Cadê testemunhos mais vivos, rapaz? Né?
Vocês Vamos estão aí chegar lá. para cooperar, não é ficar só, né, enrolando, não. Vamos falar, vamos fazer o que tem que falar. Bom, hoje, então, vamos entrar, vai. Vamos entrar na mensagem. A mensagem, o título da mensagem 12 é para a liberdade, que foi que Cristo nos libertou, né? Então, eu comecei a falar, na verdade, desde Goiânia, né? Aquela sexta-feira à noite, eu falei para os irmãos, aquela noite, graças a Deus, a palavra fluiu, né? Na verdade, antes de sentar ali na reunião, ainda não tinha certeza do que o Senhor queria falar. Mas quando eu sentei ali na reunião, o Espírito me deu uma direção, né? E eu falei aquilo que mais. E aqui, nessa mensagem 12, também está incluído, né? Está incluída. E eu nem me lembrava dessa mensagem 12, né? Que eu disse para os irmãos que nós temos que ter, né, colocar em nossa mente que a vontade de Deus, a intenção de Deus é dar vida para o homem. Sim. A solução, né, de Deus reinar através do homem aqui na Terra é pela vida de Deus. Não é pela competência do homem, não é pela capacidade do homem, mas é pela vida de Deus no homem. É isso que é difícil entrar na cabeça do homem. O homem ainda pensa que usar sua habilidade, usar né, a sua lógica, usar a sua competência, usar a sua eloquência, né, para fazer a obra de Deus. Não, Deus quer que o homem, né, coma da árvore da vida e permitir que a vida de Deus, né, domine o homem, passa a governar o homem e governe através do homem. Isso foi dado, esta missão para o homem em Gênesis capítulo 1, versículo de 26 até 28, né? Porque o homem já foi criado à imagem e semelhança de Deus, e capítulo 2, versículo 7 de Gênesis mostra como o homem foi criado, né? Através do sopro divino, através do fôlego de vida, que Deus, que partiu de Deus, né? Soprou para dentro de um boneco de barro, né? E esse fôlego de vida entrou nesse boneco de barro, né, se tornou o espírito do homem e, como consequência, o homem se tornou uma alma vivente. Então, o homem tem um espírito que veio do sopro de Deus, não faz parte da matéria, não é coisa da terra, e a alma também é um produto do espírito. Quando entrou no homem, Deus deu a personalidade para aquele homem, para cada homem tem uma alma, né? Então, e somente o corpo é desta terra. Esse corpo aqui foi feito do pó da terra, mas o homem, na sua essência, né, veio do fôlego de Deus. Então, aí no capítulo 2, né, Deus plantou no jardim, né, toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para alimento, porque Deus precisa alimentar esse corpo, precisa fazer sobreviver esse corpo para que possa, né, o homem que foi criado com o espírito e com a alma, poder, né, fazer a vontade de Deus, comer a árvore da vida e deixar que a vida de Deus domine o homem e domine através do homem. Infelizmente, é o primeiro ponto que a gente quer falar, infelizmente o homem demorou em entender que precisava ser rápido em atender o coração de Deus, que é comer logo da árvore da vida, né? E o homem, em se demorando, inimigo de Deus, veio em forma da serpente. A serpente naquele tempo era uma forma ingênua, uma forma inocente. A serpente não é como hoje, é temida por todos, não. Mas naquele tempo era um animal, né, ingênuo, né, inocente, e que enganou, o inimigo de Deus usou essa serpente, enganou Eva e acabou comendo da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e caiu no engodo, né, do inimigo de Deus. Aí, o que o homem fez? O homem, pela desobediência, abriu a porta para o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou e a morte passou para todos os homens e todos pecaram. E dessa forma, Deus não pode mais
permitir que o homem tenha acesso à árvore da vida, né? Isso foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Então Deus, eu falei para os irmãos que em capítulo 3 de Gênesis, no último, né, os últimos 2 versículos, ali mostra que o homem teve que ser expulso do jardim do Éden, porque agora que o homem se tornou pecador, não pode mais tocar na árvore da vida, que é santa, né? Então, Deus colocou no caminho para a árvore da vida, né, os querubins, 2 querubins, e também a espada que revolvia, né? Ali mostrava que querubins representam a glória de Deus, a espada representa a justiça de Deus, e o fogo que revolvia a espada representava a santidade de Deus. Quer dizer, enquanto o homem não atender às exigências da justiça de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus, o homem não pode ter acesso à árvore da vida. Portanto, o homem saiu do jardim do Éden com uma dívida. Dívida que é dívida com a justiça de Deus. Então, se o homem não resolver essa dívida com a justiça de Deus, ele jamais terá acesso à árvore da vida. Aí então veio Abraão, de Abraão veio o povo de Israel. E Deus deu a lei para o povo de Israel enquanto esperava a vinda de Cristo, né? Então, a lei foi uma dispensação temporária, aguardando a vinda de Cristo. Quando chegasse a Cristo, realmente o homem seria justificado pela fé. Isto é, pagaria a sua dívida com a justiça de Deus. Só que o homem pensa que, pela lei, na prática da lei, o homem consegue se justificar. Então, por isso que o Paulo deixa muito claro em Gálatas e também em Romanos 4, muito claro, que pela lei ninguém é justificado, nenhum homem é justificado. Por quê? Por que não é justificado? Porque se você quer ser justificado pela lei, você precisa praticar toda a lei. Quem consegue praticar toda a lei só consegue praticar toda a lei com a vida de Deus, né? Então, o homem não tem a capacidade de praticar toda a lei, então nenhum homem é justificado pela lei. Portanto, os Gálatas, eles foram enganados e retrocederam. Paulo diz: vocês caíram da graça, né? Por que vocês foi para a liberdade, foi que Cristo os libertou, e agora vocês caem da graça e querem voltar de novo, né, para ser escravo da lei? Então, por isso que, aí quando chega Cristo, o que acontece? Cristo morreu por nós, pagando a dívida que nós temos com a justiça. Mas você vê como é que ele pagou a minha dívida? É quando eu criei em Jesus Cristo. Quando eu criei em Jesus Cristo, essa fé em Cristo me justificou. Por quê? Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu pelo meu velho homem. Ele morreu, né, pela minha velha criação. Ele morreu pelo homem pecador que sou e derramou seu sangue em meu lugar, pagando a minha dívida para com Deus, né? E quando eu criei no Senhor Jesus, eu fui unido com Cristo na morte pelo batismo e também foi unido, né, com ele em ressurreição, para que eu, morto para o pecado, hoje possa viver para Deus em novidade de vida. Então, essa é a salvação que Deus preparou para o homem, e o homem ainda, né, não compreende isso. E como os Gálatas, né, um pouco de outro evangelho já conseguiu persuadir os Gálatas em querer voltar a praticar a lei para ser justificado, né? Ninguém consegue ser justificado na prática da lei. Então, graças a Deus, hoje, né, nós temos a verdade do evangelho com tanta clareza. Por quê? Porque Paulo não cedeu um milímetro, né? Ele foi pressionado, era só ele parar de pregar a cruz de Cristo, ele deixaria de ser perseguido. Mas ele foi fiel à verdade do Evangelho e preservou
a pureza da verdade do Evangelho para nós. E nós hoje, né, temos essa pureza da verdade do Evangelho e nós vivemos por ela e nós também somos fiéis em pregá-la como ela realmente é. Então, isso nos traz uma liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado e não somos mais escravos do certo e errado, né, da lei, das regras da religião. Não, nós hoje, né, estamos livres. Nós somos guiados pelo Espírito, né, nós somos guiados pelo nosso Senhor que nos governa através da palavra de Deus e através da vida de Deus e vivemos pela fé. Né? Amém. Agora, vocês comentam um pouco. Aleluia. Assim, essa palavra, irmão Pedro, ela nos dá uma direção muito clara que Paulo foi muito firme contra essas verdades, né? Ele não cedeu 1 milímetro dessa comissão que Deus comissionou para o seu servo. E a gente vê assim que ele foi muito perseguido, né? Muito perseguido para abrir mão dessas verdades, dessa justificação, desse Deus verdadeiro, para ceder a uma pressão que provavelmente poderia atrapalhar fielmente o plano de Deus macro, né? Esse evangelho hoje chegou até nós. Graças ao Senhor, por alguém que foi muito firme, muito fiel. Então, hoje, na vida da igreja, também, a gente também consegue sentir essas pressões, mesmo pequena, mas existe uma pressão, né, tanto nas internet como no meio da Irmandade, mas quando a gente seguimos de perto essa palavra profética, cada vez mais ela vai confirmando que essa palavra ela vem de Deus. Essa palavra está operando fielmente. E os resultados estão aí. Hoje, quantos milagres o Senhor não tem feito por sua palavra, né? Assim, eu estava observando aqui quando você falou de Gênesis 3, né? Que Deus expulsou o homem, né? O homem saiu devedor da justiça, da glória, da santidade. O que ele poderia fazer para pagar tudo isso? Se eu não tivesse crido no Senhor, se eu não tivesse morrido por minha causa, pela causa da humanidade, né? Para gerar esse grupo de vencedor, o que eu poderia fazer? Nada. Mas aleluia que esse evangelho chegou até a minha pessoa, chegou até nós. E isso me garante, né? Isso me garante que o Senhor ele tem pressa. Ele precisa desse grupo de vencedor. Por isso que ele está apressado para esse TCI, precisa, como nunca agora, entrar em campo firme com todas as configurações para entrar junto para jogar nesse time, onde o Senhor tem falado fortemente, né? Do grupo de vencedor, essa palavra para os vencedores, trazer o Senhor de volta. Então, dentro da mensagem 10, o Senhor está falando isso para nós, né? Com essa diligência, coração diligente, um coração puro, para que essa palavra não encontre em mim filtro, né? Barreira, dificuldade, mas que essa palavra possa chegar com mais facilidade, levando os irmãos a crer, levando os irmãos a praticar, produzindo mais fruto, os irmãos permanecendo, cuidando bem dos que já estão, né? Buscar pessoas lá fora por meio da pregação do evangelho, vem ver. Tudo isso aí quem vai nos energizar é essa palavra. Amém. Essa palavra que vem dos apóstolos. Amém, Ismael? Amém. Senhor Jesus, realmente, né, assim, eu lembro de uma frase, né, que a gente ouviu no domingo, que falou assim, que se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estávamos fadados a viver, né, no pecado até o Senhor voltar, né? Então, louvado seja o Senhor por esse sacrifício dele, né? Que ele cumpriu, né, a justiça, né, de Deus, né? Nós fomos afastados, né, ali de tudo que Deus tinha preparado para o homem, né, por causa do pecado, né? E o Senhor ele precisou cumprir com essa justiça de Deus para que hoje nós pudéssemos ter acesso de novo à árvore da vida, né? Agora pela palavra nós podemos desfrutar dessa árvore da vida, né? Agora pela palavra, né? Pela prática da palavra profética, a gente consegue desfrutar assim sentir esse sabor, né? Que é comer dessa árvore da vida, né? E receber vida por meio da palavra, né? Então, realmente, nós não que a gente não possa permitir, né? Que esses fungos, né? Como a gente ouviu ali, né? Que o fermento, né? Que leveda a massa, né? Que torna essa palavra talvez ali mais fácil de digerir, né? De comer, né? O fermento ele torna o bolo mais fofo, né? Mais fácil da pessoa comer, né? Torna o pão mais fofinho para poder comer, mas realmente, irmãos, essa palavra sem o fermento é que realmente dá
a sustentação para o homem, né? Que realmente traz o nutriente, que realmente fortifica, que traz aquilo que nós precisamos, né? Para viver, né? Que faz a gente ter um coração de Abraão, né? O Senhor Abraão não buscava outra coisa. Ele já tinha tudo, né? Para que ele ia Amém. buscar, né? Ele já tinha o Deus Todo-Poderoso, né? Ele já tinha aquele que criou todas as coisas. Então, para que buscar outras coisas, né? Então, que realmente o Senhor dê esse coração para nós, né, meu Pedro? Para que nós possamos ter um coração de buscar a palavra, né? Sem fermento, Amém. essa palavra pura, que ela nos Amém. energiza, né? Ela realmente nos leva a pôr em prática, né? O que o Senhor tem falado para nós, né? As ferramentas e viver milagres, né? Nós vemos milagres, né? Amém. Amém. O meu irmão Pedro estava sentindo isso, né? Era uma grande catástrofe e Deus precisava da vida para o homem. E aí o Senhor teve que fazer toda essa entrega, cumprir a justiça inteira de Deus, porque a gente não iria conseguir. E não é pela lei que a gente tem acesso a isso, é pela graça, pela fé, pelo caminho de Abraão, né? Mas ainda assim, a gente pode às vezes cair na religiosidade. E essa maneira de cumprir, essa maneira de repetir coisas sem a realidade, sem a genuinidade que você falou, e a gente perde, né, a realidade de receber a verdadeira vida de Deus. Então, assim, realmente, essa palavra que o irmão Pedro revisou com a gente, da santificação, da salvação, dessa catástrofe que aconteceu, os Gálatas estavam perdendo, porque estavam voltando, né, irmão Pedro? É uma prática que não levava a lugar nenhum. E tinham recebido de Paulo o verdadeiro evangelho que os levava para o caminho de ganhar vida, né? Então, por isso que em Gálatas 5, né, Paulo fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, né, vamos ficar firmes na liberdade, Amém. e, Amém. e, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que que vocês estão voltando, né, Sim. para jugo de escravidão novamente? E eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo Uhum. de nada vos aproveitará, né? Uhum. De nada. Para que serve Cristo, certo? Se você voltar para a lei, É, circuncidar-se, né, e é, para observar a lei de Moisés, então para que Cristo veio, né? Cristo veio justamente para conduzir os que estavam debaixo do aio, né, da sim. lei, para Cristo, para ganhar liberdade, né, para ganhar emancipação, né, Sim. se tornarem filhos de Deus. Mas os gálatas estão voltando para trás, né? Então, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificavam na lei. Da graça decaísse. Vocês estavam na graça e vocês caíram da graça e Sim. foram, né, se justificar na lei, né? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que Amém. provém da fé. Então, Amém. nós, pela fé, né, pelo Espírito, a nossa justiça vem da fé, né? O Espírito é que atua, né, nisso tudo, né? Sim. Vós corri, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? Então, quando entra a fé, entra a vida e entra o amor de Deus. Agora, uma religião morta, a observância da lei de Moisés, não, né? Sim. Sem vida, não produz, né? O amor não produz, né, a justificação. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, Paulo não estava entendendo por que que eles, né, foram persuadidos e estão voltando tudo para trás, né? Não Sim. estavam entendendo. Vocês já alcançaram a graça, já alcançaram a liberdade. Bom, então, o que eu quero dizer, né, aproveitar para dizer aqui, é que todas as religiões, não têm vida, não tem Uhum. vida. Só Deus é capaz de dar vida. Amém. Então, todas as religiões são, né, um cumprimento de regras mortas, Uhum. religiosas, né? Faça isso, não faça aquilo, na nossa comunidade tem que fazer isso, aquilo, né, tal, e não faça aquilo. Então, isso aí é a escravidão da lei, né? Sim. E não dá vida, isso não dá vida. Mas agora Cristo veio, morreu por nós, e né, é aí que eu quero ler para vocês, né, capítulo 7, que diz assim:
versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Estamos sujeitos àquelas regras religiosas, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, daqui para frente, né, nós estamos na graça, nós estamos na liberdade do espírito, né? Nós vivemos pela novidade do espírito, não na caducidade da letra. Toda religião, né, acaba vivendo na caducidade da letra. Mesmo a religião judaica também vive na caducidade da letra. E a na caducidade da letra não tem novidade nenhuma. Sim. Todo dia é a mesma coisa. São repetições e mais repetições e mais repetições. São rudimentos, né, básicos, ensinamentos rudimentares, né, básicos, né, do que é certo, o que é errado, né, são as ordenanças, né. Infelizmente, né, os Gálatas estavam querendo se sujeitar de novo, né. Então, é o que eu falei, aqui na esfera da Terra, na esfera onde o homem vive, não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. Por isso que Salomão, eu falei, usei o Salomão, escreveu Eclesiastes, né? É vaidade de vaidade, debaixo do céu, debaixo do sol, né? Nada há novidade, né? A moda vem, a moda vai, sempre você vê que é a mesma coisa, né? O que já foi, volta a repetir, né? O que já é e amanhã já não é. Quer dizer, tudo é a mesma coisa, porque não tem novidade. Só a vida de Deus tem novidade. Só a vida de Deus, né, tem a novidade de espírito. Tá? Então, como nós podemos viver nessa novidade? Então, eu falei que em Romanos 6, ali fala, vou usar só o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quer dizer, quando Cristo morreu na cruz, né, ele crucificou o nosso velho homem. Essa é a maneira de Deus lidar com a escravidão do pecado. E quando nós morremos para o pecado, estamos livres do pecado, né? Só que nós não ficamos na morte, nós também nos unimos na semelhança da ressurreição de Cristo. E quando né, aqui no versículo 4 de Romanos 6, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Deus Amém. quer, nós não estamos em uma religião morta. Amém. Nós estamos hoje vivendo pela vida de Deus. Amém. E a vida, né, quem vive na vida de Deus apresenta a novidade todo dia. Aleluia. Quem não tem novidade porque está vivendo pelas regras religiosas, né? Quem experimenta novidade todos os dias porque vive pelo Espírito, vive na vida de Deus, sabe? Então, de um lado, o meu velho homem já morreu quando Cristo foi crucificado, meu velho homem morreu, então não sou mais escravo do pecado, e agora Cristo ressuscitou, e eu agora vivo, né, pela ressurreição de Cristo, vivo em novidade de vida. Mas, entre o fato e a realidade, tem um espaço muito grande, né? Esse fato aconteceu na cruz, mas não quer dizer que agora eu esteja tomando posse desse fato. Então, eu preciso tomar posse desse fato. Como é que eu tomo posse desse fato? Agora com vocês, né? Agora com a gente. Como é que você toma o fato espiritual como sua realidade agora? Se vocês não falarem, eu vou falar. Amém. Vai lá, vai. Faz o maior. Olha isso. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vou facilitar vocês. Somente quando você estiver vivendo no Espírito,
o fato se torna realidade. Sim. Porque Isso. o fato está na esfera do espírito, na esfera da fé. E quando você está no espírito, você também está na esfera do espírito e esfera da fé. Aí o fato se torna realidade quando você está no espírito. E Amém. como você pode estar no espírito nesse momento? Sou eu, Joel? Não, Sou não, eu, é? qualquer um pode falar. Aleluia! Amém. Graças ao Não, Senhor não, por essa não, palavra. não, 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 não me dá uma mensagem, só me fala. Amém. Como? Ué, não me fala como. Pela Pronto, palavra essa inculcada palavra. no nosso coração, né? A palavra recebida com amor, com fé, né? Como diz aquele versículo de Gálatas, né? Não é circuncisão, é circuncisão, mas a fé que atua pelo amor, né? Esse amor à palavra, essa palavra nos lavando, nos enchendo, nos levando para a Vocês, realidade do Espírito, vivendo na vocês, vocês, se, vocês se lembram daquela chave de faca que eu falei? Isso. Isso. Aquela Agora, Boa. buscadora, né? agora vocês estão Mente no entendendo, né? espírito. Agora Ou sim, não? agora É, sim. Ah, isso. então, como eu posso viver no espírito agora? Eu Pela- tenho duas opções. Colocar na minha mente, No aonde? espírito. E- No espírito. No Joel, Espírito, aonde, no Joel? Espírito. No Espírito, ó. Não é na pescaria, tá? Não, não, Não é na não. pescaria. Colocar a mente No no Espírito. espírito, né? Isso. Porque a sua mente é que decide Uhum, em que esfera você quer viver. Se você colocar a sua mente nas coisas da carne, você vai ter morte. uhum. Se você colocar a sua mente nas coisas do espírito, você vai ter vida e paz. E Isso. por quê? Porque todo fato espiritual que aconteceu com Cristo, pela fé, acontece com você agora como realidade, Amém. Isso. porque você colocou a mente no espírito, tá? Amém. Não esqueça mais, hein? Não esqueça mais. Então, essa é a única maneira de você tomar posse do fato espiritual que Cristo realizou por você, para você viver como realidade agora. Agora, Amém. é você colocar a mente no espírito. Como você coloca a mente no espírito? Aí vem o que André tentou falar. É pela palavra, né? Bem, Você coloca a mente no espírito como? Inculcando a palavra, imersão na palavra. Vocês estão entendendo que tudo é interligado? Tudo é interligado? Tudo tem motivo, tudo tem razão de ser, né? Então, quando nós fazemos isso, o que nós somos? Vamos voltar lá para Gálatas, onde está? Gálatas 5, Gálatas 5, 5, aqui, ó. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Que esperança da justiça é essa? Aí eu tô dificultando você de novo, né? Que esperança da justiça é essa, né? Vocês se lembram, né, que quando você creu, Deus se justificou pela fé, não? isso. Sim, Tá certo ou não? Sim. Quando sim. você creu em Jesus Cristo, Deus então te justificou pela fé, e essa justificação te dá direito ao acesso à vida, à árvore da vida. Isso. No entanto, que significa a esperança da justiça? Então quer dizer que a justiça não é só essa justiça que Cristo realizou para você, e você recebeu a justiça de Cristo pela fé. Mas você também precisa praticar a justiça subjetiva. Sim, Lembra? sim, Isso. Aí então eu tive que usar Salmo 45, vocês se lembram? sim. Isso. Salmo 45. O que fala Salmo 45? Toda formosura está feita. Hein? Rapaz, eu tô vendo que vocês dois não fizeram lição de casa. Hein? O que Salmo 45 fala? Estou Fala abrindo aqui, desse irmão Pedro. casamento, né, mano?
Toda a formosura está a filha do rei no interior do palácio. Isso. Sua vestidura, lembra dos As bordados? Vamos, bordaduras das vestiduras, né? Os atos de vamos, justiça dos santos, né? vamos falar dessa maneira, vamos falar dessa maneira que o Joel vai entender. Vai, Joel, vou falar para você, tá? Vamos supor que você seja essa, essa, essa mulher, essa moça que Cristo, né, quer desposar você, quer casar com você. E você estava lá mexendo com rede de pesca. Você estava lá no barco, né? Você era uma moça do campo, uma moça de pesca. E, de repente, o rei escolhe você. E quando o rei escolhe você, você não pode entrar no palácio para ser preparado para ser esposo do rei com a roupa do pescador. Uhum, uhum. Entendeu ou não? Entendi. Então Cristo tem que te dar uma roupa para você poder entrar no palácio. E que roupa é essa? A justificação? Isso, essa roupa é a justiça que Cristo te deu pela fé, Amém. Amém. tá? Então essa roupa é a vestidura recamada de ouro, ouro é natureza de Deus, tá? Então, graças a Deus que você pôde estar no palácio de Deus por causa da justiça de Cristo. Sim. Senão, você não estaria qualificado para viver a vida da igreja. Você só está na vida da igreja porque você tem a justiça de Cristo em você, te dando o direito ao acesso à vida de Deus. Amém. Deu para entender? Amém. Aí agora você então tem a primeira justiça, você já está no palácio, você está vivendo a vida da igreja, você tem acesso à árvore da vida e você vai continuar comendo a árvore da vida. Isso. Pela palavra, imersão, Amém. inculcar a palavra, servindo a Deus, não é? Servindo a Deus. O que vai acontecer durante esse tempo todo? A vida vai crescer, vai amadurecer. Isso. Vai se Deus vai cobrar de você que você tenha a justiça subjetiva. Você precisa de uma outra roupa bordada, roupagens bordadas. Uhum. Então, roupagem bordada pode ser no meio de sofrimentos, no meio de tribulações, você indo para a rua, dificuldade que você encontra, você depende do Senhor, você tem experiência viva com o Senhor, e você, com a palavra, está sendo eliminada, removida de você, todo o seu velho homem, toda a sua injustiça, Deus está levando embora a sua injustiça, está enchendo com a justiça de Deus em você, e você, Isso. todo o teu ser vai estar cheio da justiça de Deus. Você entendeu? Você Entendi. você não vai se basear só da justiça que Cristo realizou por você na cruz para você estar na vida da igreja. Agora, na vida da igreja, você precisa preparar essa segunda veste. Isso. Isso se você quer ser o vencedor. Porque a primeira Amém. veste já te dá direito a participar do novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Mas a segunda veste te dá direito a participar das bodas do Cordeiro. Amém. Amém. Aleluia. Entendeu? E por isso que eu levei vocês lá para Apocalipse 19. Certo ou não? Sim. Certo. Apocalipse 19, né? Sim. Ali diz, versículo 7, alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é essa esposa que já se ataviou? Somente aqueles que estão preparados. Sim. Sim. Somente aqueles que têm a segunda veste. Vocês estão entendendo? Não Sim. é para Amém. todos. Nesse momento não é para todos. Sim. Tá? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Amém. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
São os atos que você vai praticar. Amém. Entendeu, Joel? Então, Sim, não é só, você não é só pela base da justiça de Deus que Cristo realizou na cruz que você está na vida da igreja. Agora, na vida da igreja, você está preparando essa segunda veste, a veste de resplandecente, de linho finíssimo, resplandecente puro, para você poder participar das bodas do Cordeiro. Amém. E esses que participaram das bodas do Cordeiro com a veste de linho finíssimo, esses vão estar com Cristo nos versículos 11 em diante de Apocalipse 19, vão lutar do lado de Cristo para derrotar anticristo, a besta, o falso profeta, né? E é para lançar eles para o lago de fogo e Satanás será preso por 1000 anos. Amém. Então, somente esses. Então, se você quer fazer parte dos vencedores, você, então, precisa ter um rigor maior que os outros. Os outros podem levar uma vida cristã de qualquer jeito, mas você tem que estar engajado. Amém. Por isso, hoje estamos engajando todos. amém. E hoje mesmo recebi vários testemunhos que, ao os irmãos pregarem o evangelho na rua, estão encontrando vários buscadores. Amém. E esses buscadores já estão prontos para que já estão buscando viver a vida da igreja. Como Abraão, que aspiram esse Deus verdadeiro, eles acharam o Deus verdadeiro, eles acharam a casa do Deus verdadeiro, que é a igreja. E, e vários desses já estão se firmando na igreja. E eles estão o quê? Estão sendo preparados para serem vencedores, serem engajados. Irmãos, nós estamos buscando, irmãos, pessoas que vão se engajar. Quem Amém. se engajar fará parte, quando o Senhor voltar, de 144 mil vencedores vivos. Então, semelhantemente, porque a árvore da vida, o caminho para a árvore da vida foi encerrado por 3 itens. Justiça de Deus, acabei de falar. Outro ponto é a santidade de Deus. Então, a igreja precisa ser santificada. Por isso que eu usei, né, a Efésios capítulo 5, né, vocês lembram que eu falei, né? Cristo amou a igreja, né? Assim mesmo se entregou por ela, para quê? Para que, versículo 25, para que, versículo 26, para que a santificasse. A santificação posicional, Deus já nos deu quando nós cremos em Jesus. Nós não somos mais comuns do mundo, nós somos separados para Deus, somos santos. Mas internamente, disposicionalmente, precisamos ser trabalhados com a santidade de Deus em todos os elementos aqui dentro de mim. Então, por isso que, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Deus está santificando a nós por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso, nós precisamos tanto da palavra, né? A Sim. palavra que nos traz justificação e a palavra que nos traz santificação disposicional também, né? Sim. Porque a palavra vem, lava, tira, remove de nós todos os elementos do velho homem, né? E vai colocando a vida e natureza de Deus em nós. Amém. E aí, então, o que sobra é a glória. Vocês entenderam? Quando eu Sim. estiver cheio da justiça de Deus, cheio da santidade de Deus, eu vou estar cheio da glória de Deus. Sim. Por isso, quando o homem caiu, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora Deus quer fazer o caminho inverso. Através da justiça e através da santificação, Deus quer nos encher de glória de novo. Amém. Né? Amém. Aí Romanos 8, né? Não sei se lembram, eu falei Romanos 8. São os 3 elementos que barram, né, ao homem a árvore da vida. Deus está restaurando tudo, mas não só de uma maneira básica, né, como base, mas de uma maneira disfuncional, internamente, né? Por isso que, né, eu li o capítulo 8, versículo 18, Sim. porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, esse sofrimento estão nos trazendo justificação,
está trazendo santificação e está trazendo glorificação. Amém. Tá? Amém. Glorificação. Aí eu vou direto para 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. O que é filiação aqui? Aguardando o direito de sermos filhos herdeiros de Deus, Amém. Amém. pela nossa maturidade. E que é nossa maturidade? Quando nós enchemos de justiça, nós somos enchidos da santidade de Deus, e a própria glória de Deus, né, será manifestada de nós, tá? Aguardando a redenção do nosso corpo, que o corpo é feito do pó da terra, de barro, né, precisa ser transfigurado, substituído por um corpo da glória. Aí todo o nosso ser tripartido, espírito está cheio de glória, alma estará cheia de glória, e o corpo também será glorificado. Isso é a redenção do nosso corpo. Então, esse é o trabalho que Deus está fazendo. Não só nos deu acesso à árvore da vida, mas Ele quer nos santificar por completo, quer nos justificar por completo e quer nos glorificar. E a glorificação, na verdade, é para nos colocar dentro do próprio Deus, que é a própria glória. Amém. E nós vamos habitar com Deus para todos sempre, sabe? Então, esse é o processo que Deus, né, que o homem perdeu no jardim do Éden, e agora nós estamos encontrando o caminho em Cristo. Olha Amém. quanta riqueza os Gálatas estão jogando fora, É. né? Agora com vocês, vamos ver se vocês, né, entenderam. Vai lá, Ismael. Amém. Senhor Jesus, para que, né, abandonar tudo isso, né, para viver de novo, né, debaixo de um jugo, né, da lei, da escravidão da lei, né? Realmente a palavra, né, a religião, ela não tem a capacidade, né, de nos fazer viver tudo isso, né? É só pela palavra, né? É só pela palavra. É pela palavra que a gente vira essa chave, né? Tira a nossa mente, né, da morte, né? Tira a nossa mente de todas essas coisas e põe ela no espírito, né? A palavra, ela faz com que essa chave seja virada, né? A gente tem um testemunho, né, que fala muito bem disso. Eu estava falando hoje com os irmãos aqui, a gente lembrando do testemunho. No interior do Piauí, nós estávamos numa reportagem, nós abordamos uma moça, e essa moça ficou com o kit, né, abriu a casa e falou: ó, toda vez que vocês vierem para cá, a minha casa está aberta. E agora, o testemunho nessa cidade, né, que há muito tempo não tinha, agora está sendo levantado novamente por meio dela, né? Só na primeira reunião que foi feito lá, Vem Ver, foram 36 convidados, né? Ela mesma, ela se prontificou a convidar, sair buscando cadeira, tudo isso. Como foi que nós encontramos ela, né? Tem que estar com a mente no espírito, né? Tem que ser um buscador para encontrar outros buscadores, né? E é isso que a palavra faz, né? A palavra nos faz encontrar esses buscadores. Realmente, essa palavra não é para qualquer um, é para quem quer ser vencedor, irmãos. Quem quiser ser um vencedor tem que estar disposto a pagar o preço, né, de tudo que essa palavra ela fala para nós, né? A gente precisa ser fiel. Por que Paulo foi fiel? Porque ele queria ser um vencedor. É por isso que ele não abriu nem 1 milímetro, né? Nem um centímetro sequer. Porque ele queria ser um vencedor. E a maneira de nós sermos vencedores é ser fiel a essa palavra, né? Não pôr nossa mente na lei, em tradições, né? Naquilo que é tradicional, mas é realmente aplicar o que a palavra está falando, para que a gente possa viver esse sobrenatural, né? Tem que tirar a mente das coisas terrenas, né? Tem que ter um coração na coisa celestial. Ó Senhor Jesus. Isso mesmo. Amém. Assim, na medida que o irmão Pedro foi compartilhando, né? Eu ganhei muita luz, né? Ganhei muita luz aqui na maneira que, assim, deu para entender que quando o Senhor, ele me escolheu, né? O Senhor me justificou, né? E me deu acesso a viver a vida da igreja. E hoje, por meio dessa palavra, na circulação da vida, eu passei a entender que eu preciso, para ser um vencedor, eu preciso agora ter experiência de bordar essa segunda etapa, né? Das vestes finíssimas, para onde eu preciso trabalhar agora para ser um vencedor. E para esse vencedor, às vezes, ela vem por meio de sofrimento, de rejeições, para que eu e você possa ser aprovado. Mas o que eu mais ganhei, assim, na mensagem de domingo, irmão Pedro, foi a maneira que o Senhor abordou para nós, né? Toda essa graça chegou para os Gálatas,
né? Mas de maneira tão rápida, eles conseguiram passar para outro evangelho, né? Então essa graça chegou para eles, né? O alto preço que o Senhor pagou, a escolha, a clareza que Paulo tinha, passado em primeira mão, e eles não conseguiram ter esse amor reverente, ter esse amor reverente. Então hoje o Senhor deu para nós o quê, né? Com base nessa experiência, deu a imersão, a transcrição. Então essas ferramentas vai nos lavando, vai tirando toda a toxina, toda a velharia, algo negativo do meu coração, vai me enchendo dessa justiça de Deus, essa santidade, para que essa justiça venha me fazer amadurecer na vida da igreja e eu me tornar um vencedor com o Senhor. Então, essas experiências de vida é para me amadurecer. Deu para entender que o Senhor quer me aprovar. E essa palavra veio para fazer esse processo em mim, né? Graças ao Senhor por essa palavra. Eu creio que o Senhor tá avançando muito, né? Não tem todos os milagres que o Senhor tem feito hoje e está operando por meio dessa palavra, irmão Pedro. Graças ao Senhor por essa transcrição, imersão. Você também abordou, né? Que o Senhor deu um coração muito desesperado para os adolescentes transcrever essa palavra. Então, assim, usa intendente juntando com as suas experiências, né? Essa fonte de energia. Os adolescentes entrando com essa potência, também com essa fonte de energia. Tudo produzido pela mesma fonte, que é essa palavra. E essa palavra operacionaliza em nós e nos leva a viver em realidade de vida, desfrutando do Senhor em palavra, pendendo, né? Botando a nossa mente no Espírito para viver em novidade de vida, né? Fomos muito ajudados, irmão Pedro. Então, eu espero que vocês tenham entendido que Paulo estava dizendo para os Gálatas, Gálatas, o futuro de vocês é brilhante, é brilhante. Isso aí é só um começo. O começo, Deus, né? Deus justificou vocês pela fé. E vocês agora têm acesso à vida. E essa vida vai continuar trabalhando a justiça subjetiva em vocês, né? E vai eliminar de vocês toda a injustiça, tudo que não é justiça de Deus, também de uma maneira interna, não é só externa, né? E Deus está também, através da sua palavra, lavando vocês, tirando todos os elementos que não são santos, são elementos impuros, elementos do homem natural, né? Deus está tirando e está santificando a sua igreja. E o futuro, e tudo isso vai resultar em quê? Vai resultar na glorificação. Vocês vão estar cheios de glória, glória por dentro e por fora. Vai chegar um dia que a glória vai ser revelada de você, ninguém vai conseguir se curar, né? E aí, quando Cristo voltar, vai encontrar nós cheios de glória e Cristo voltará em glória. Nós vamos, glória e glória vão se juntar, sabe? Amém. Olha que coisa, né, gloriosa é o futuro de vocês. Estão jogando tudo fora. Sim. Tudo fora. Vocês mal estão começando, já estão voltando para a lei, estão jogando tudo fora. Vocês entenderam? Esse é o desespero de Paulo. Sim. Não é só quem está certo, quem está errado. Estão jogando fora um futuro, Sim. todo um futuro. Vocês entenderam? Então não é doutrina, não é doutrina. É o que a vida vai resultar, o trabalho da vida, né? É por isso que vamos só continuar aqui no versículo 9 até 11, até 12, né? De Gálatas 5. Um pouco de fermento e leveda toda a massa, confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até que mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Quer dizer, esses ensinamentos dos judaizantes é um fermento. E esse fermento, né, começa um pouquinho só de fermento e leveda toda a massa. Começa a dizer que, olha, não é só crer em Jesus, é muito simples crer em Jesus, não pode ser, tem que ter algum preço a pagar. Que preço a pagar? Vocês têm que praticar a lei. Primeiro preço a pagar é deixar se circuncidar, né?
e depois vocês têm que estar debaixo de cumprimento da lei. Aí sim, né? Aí vocês têm que pagar algum preço, quer dizer. Então, esse pequeno fermento parece coisa boa, sabe? O homem tem uma tendência, por exemplo, o homem não gosta de seguir o espírito, Hum. porque é muito abstrato. Mas se você falar para o homem, olha, você vai fazer isso, 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 aquilo, você vai estar aprovado. Pronto. Você gosta de seguir regra. Você gosta de seguir a letra. Porque a letra, né, parece que você, né, é mais concreta, né, é mais palpável. Agora, seguir o espírito, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, vai para de onde vai, quer dizer, é muito abstrato, né? Sim. Então, você vê, por isso que o homem gosta da lei. E infelizmente, 20 séculos da história da igreja, o homem se apegou muito mais à lei do que à Uhum. vida. Uhum. Vocês entenderam? Não é brincadeira, não. Isso que eu estou falando não é brincadeira, não. Nós temos uma tendência de agarrar-se na lei, né? E em pouquinho de fermento leveda toda a massa, tá? Então, entre nós também, esse tempo que passou, a dissidência começou a falar negativamente, pouquinho de palavra negativa, pronto, levedou tudo, né? Sim. Então nós, né, e Paulo fala assim, para eu não ser perseguido, é só deixar de pregar a cruz de Cristo e voltar a concordar com a prática da lei. Pronto, É. eu não vou ser mais perseguido. Olha só, Paulo viveu uma vida de perseguição a vida toda, mas para preservar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é a única palavra que é capaz de nos santificar, nos justificar, nos glorificar e nos Amém. levar para Sim. ser como noiva, participar das bodas do Cordeiro e derrotar anticristo, derrotar os falsos profetas, né, e reinar com Cristo durante 1000 anos. Não são esses ensinamentos, né, que leveda toda a massa, né? E então eu terminei a mensagem, né, lendo Colossenses 2, né, versículo 20 até 23. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Eu acho que sou o único que eu saiba, eu sou o único que fala que aquilo que o Tiago apresentou na reunião de Atos 15 para os gentios cristãos praticarem, aquilo são ordenanças. E faz parte Uhum. dessas ordenanças dos rudimentos do mundo. Eu não vi ninguém condenar. Eu não vi ninguém falar contra, sabe? Eu acho que sou o único que estou mostrando para os irmãos que aquilo são ordenanças. Sim. Não comer comida sacrificada aos ídolos, não, né, abster-se Verdade. de relações sexuais ilícitas, né, não comer da carne sufocada, nem do sangue de animal sufocado, né, a sangue de animal, etc, etc. Isso é ordenança. Isso é ordenança. Isso é rudimento do mundo, né? Então, Tiago, claramente ali em Atos 15, está na Sim. nossa Bíblia. Sim. São ordenanças. Não manuseie isso, não, Uhum. né? Uhum. Não proves aquilo, não prove do sangue do animal, não prove isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, né? Segundo preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Ele Sim. vai se destruindo, ninguém consegue continuar praticando, não. Né? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de Sim. rigor ascético. Rigor ascético é aquele rigor para castigar o meu corpo. Como se eu, castigando o meu corpo, eu estou subjugando a minha carne. Irmãos, essa carne não se subjuga castigando esse corpo. Tá? Jejum está na Bíblia, mas fazer de jejum uma arma para castigar a minha carne para eu não pecar, irmãos, não tem, aqui fala, não tem valor algum contra a sensualidade, não tem valor. Muitos praticam jejum para não praticar sensualidade, para Sim. não ter mais vontade da carne, de sensualidade, mas não funciona, acaba caindo. Não é por aí. Muitos fazem vigílias e vigílias, quase não dormem à noite, para castigar o corpo, para
para tentar subjugar a carne. Não é assim que se subjuga a carne. A carne é subjugada pela cruz de Cristo. É verdade. Amém. Entendeu? Então é isso, não caia nisso, irmãos, não caiam nisso. Sabe, o único caminho é viver no Espírito. Amém. E quem Amém. vive no Espírito tem toda a realidade do fato espiritual que Cristo realizou na cruz. Não confiem, sabe, na prática de subjugar seu corpo, fazer seu corpo sofrer, não deixar ele dormir, não deixar ele comer, não deixar ele ter tranquilidade. Parece que com isso eu estou subjugando a minha carne. Não, não é assim. É na cruz que se subjuga a carne. É Cristo, né? Por isso, não vamos fazer Cristo ter morrido em vão, né? Voltando de novo para essas práticas, né, de manuseio, não manuseie isso, não faça aquilo. Não, não é pela regra da lei. Graças ao Senhor, para a liberdade é que Amém. Cristo Amém. nos libertou. Por isso, Amém. irmãos, mas não é usar a liberdade para a carne, mas é usar a liberdade para seguir o Espírito, Amém. para fazer a vontade de Deus, para que a obra de Deus, irmãos, seja executada na nossa geração e que todos, irmãos, né, sejam engajados, mais Amém. engajados. Não vamos deixar nenhum irmão, nenhuma irmã, né, sem função. Vamos ajudar, Isso. fazer com que todos estejam funcionando, engajados, né? Não vamos perder ninguém. E também as pessoas que não estão pregando o evangelho. Se nós achamos os buscadores, vamos fazer com que esses buscadores sejam engajados na igreja, para nós juntos, com 144 mil vencedores vivos, recebamos o Senhor na sua volta. Amém. Amém. Pode falar vocês. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, assim, nós precisamos ter esse coração desesperado, né, para ser parte desses vencedores, né? E para, assim, a gente crê que se tem alguém que contata pessoas nas ruas, né, que não conhecem essa palavra, são os comportores, né? E com esse sentimento, a gente está renovando, né? Tendo uma experiência, assim, de renovar mesmo, sabe, meu Pedro? O nosso amor pelas pessoas nas ruas, né? Na comportagem, né? E a gente está crendo todos os dias, né? Que todos os dias nós vamos encontrar os escolhidos, os vencedores, aqueles que são realmente ali que o Senhor separou, né? A gente não vai tentar encontrar, né, alguém, né? O Deus vai levar aquela pessoa. Ela está na rua naquele dia por causa disso, porque o corpo todo está na rua. E ela vai ser achada por nós, né? Nós buscadores vamos encontrar esse buscador, essa buscadora, para conhecer essa palavra, né? De fato, né? A gente não vê outra pessoa falando isso, né? Somos nós que temos esse privilégio. E é essa palavra que tem só ela consegue nos fazer esses vencedores, né? Só essa palavra nos consegue fazer um vencedor. É por meio da prática dessa palavra que nós vamos ali bordando, né? Ali o versículo que nós lemos, né? A noiva cuja a si mesma já se ataviou, né? Então, essa parte, né, dessa bordadura compete a nós. Sim. Nós precisamos pegar essa palavra, né, e bordar esses atos são atos nossos, né, de justiça, né? Sair para as ruas com esse coração, né? Ir para o trabalho com esse coração, ir para a escola com esse coração. E nós também não podemos engessar, né? Não podemos engessar nossos adolescentes, né? Colocando regras, doutrinas, né? Mas nós precisamos realmente estar dispostos ali a seguir o Espírito. De fato, o Espírito, a gente é mais fácil a gente seguir uma lei, né? Porque ela diz, ó, é isso, isso, isso e isso, né? A nossa mente, né? É começo, meio e um fim, né? Mas o Espírito, ele sobe para onde quer. Amém. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, né? Então, realmente, nós precisamos seguir essa palavra e ser guiado pelo Espírito, né? Para nós podermos ser esses vencedores, não fazer como os Gálatas, né? Retroceder, né? Retroceder. Por isso que Paulo chama ele de insensatos, né? Nós não podemos também ser insensatos, né? Mas nós precisamos nos abraçar com essa palavra e realmente avançar seguindo o Espírito. Amém. Amém. Com Amém. essa palavra, seguir o Espírito, né? O irmão Pedro já quase da mensagem tem abordado esses assuntos, né? Repetido, para inculcar também nosso coração, né? Eu tive uma experiência aqui também, irmão Pedro, muito forte. A gente tinha colocado no grupo que a gente não ia ter a casa de adolescente, né? Era um final de semana que a gente tinha uma reunião de serviço e a gente publicou que a gente não ia, naquele final de semana não ia ter casa de adolescente propriamente dita. E uma adolescente que não tinha um WhatsApp, ela não foi informada,
E ela simplesmente não seguiu a lei, não seguiu a lógica. Ela, no bairro dela, sozinha, fez um vem e vem, foi na casa dos pais, falou da casa do adolescente, da palavra profética que ela estava ouvindo nas quintas, convenceu os pais por meio da palavra e levou, irmão Pedro, sem nós estar esperando, ela chegou no Pison com 15 adolescentes. Ou seja, é uma pessoa que seguiu o Espírito. Então, o Espírito, ela precisa de encontrar esse coração buscador, de não sabe de onde vem, para onde vai, simplesmente ela creu. Então, assim, quanta dificuldade aí na casa de uns pais para pedir um adolescente para passar um final de semana. E essa adolescente sozinha foi de casa em casa, pedir para os pais liberaram e ainda se responsabilizou por ele, um adolescente de 11 anos. Como é que se vê isso? Não, é a obra do Espírito. É alguém que Amém. creu nessa palavra, alguém que buscou esse coração desejoso de Deus da glória. Não ficou presa, né, na lei, em regras. Ela simplesmente creu. E para nós foi muita surpresa, porque a gente estava tudo certo que a gente não ia levar ter os adolescentes provavelmente naquele final de semana. Mas aí o Senhor, ele chegou, ó, a obra é minha, o Espírito é meu. Eu encontrei um coração puro, encontrei alguém que me invocou, me buscou, e tá aqui os material, vamos cuidar. Então, irmão Pedro, a gente ficamos muito metódico, né? Seguindo ali as bitolas de regras, naquilo que o Ismael compartilhou meio, início e fim, mas o Espírito é isso aí. Não sabe de onde vem, para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito é aquele que busca ser esses vencedor. Louvado seja o Senhor. Agora parece que você entendeu. Muito bom. Agora foi, 9 horas. Você estava tão burocrático no começo, rapaz. Agora Agora sim. vai, André, últimas palavras suas. Olha, irmão Pedro, esse último trecho que você leu aqui de Colossenses 2, né? Que ele fala dos rudimentos do mundo. Eu queria dizer, naquele versículo sobre colocar a mente na carne e no espírito, a minha vida inteira eu tive pelo menos uma percepção interior que era, colocar a mente na carne era questão de negativas ou pecados, e colocar no espírito era vida da igreja e tal, né? Mas com essa palavra a gente está vendo que colocar a mente na carne é voltar para os rudimentos do mundo, né? É voltar para essas práticas sem realidade. Então a gente não tem escapatória, não pode virar um método para nós, né? Todos que estamos, a gente está praticando essa palavra e tudo, ela não pode se tornar a nossa própria lei, porque se não tiver essa realidade, não tiver o Espírito atuando, a fé atuando, a gente vai, é como se fossem ordenanças. E nós, e como os Gálatas estavam perdendo muita coisa, nós também hoje que temos toda essa riqueza, essa clareza espiritual que a gente está tendo, né, de não é questão negativa pecaminosa, mas é não voltar para uma prática de uma coisa que que a gente faz repetição sem realidade nenhuma. Mas a gente não a gente tem a oportunidade de seguir o espírito, assim como essa menina, né, não foi avisada, deu um show, a galera, os irmãos estavam se preocupados com a reunião de cooperadores e o senhor estava falando exatamente o contrário. Então, assim, hoje, irmãos, essa palavra, né? É muito fácil, não faça isso, não faça aquilo. A gente quer tarefa, né? Quer dizer que eu estou cumprindo a tarefa, quer dizer que eu estou bem, mas na verdade a gente precisa dessa realidade no espírito, colocar a nossa mente no espírito, entender que nosso momento hoje não é um momento de uma vida religiosa, porque senão não acontece essa, né, justificação, santificação e glorificação. E aí, né, o irmão Pedro terminou, essas coisas têm com efeito em aparência, né? Não tem, e com aparência ela gera culto de si mesmo, Olha, falsa humildade. E hum, aí um rigor ascético que não tem valor contra pecado, contra a sua própria carne, né? Como contra o próprio velho homem, mas hoje a gente tem esse caminho maravilhoso de colocar a nossa mente no espírito, é muito diferente, né, do que era no passado. Agora é uma realidade para nós, muito claro, muito sensível isso na nossa vida hoje. Então, eu fiquei muito tocado, irmão Pedro, com esse último trecho aí que você leu de Colossenses 2. Quando o Joel falou dessa adolescente, né, que estava desavisada, né, que não tinha nenhuma reunião para adolescentes, ela acabou levando quanto? 15? 15. Levando 15 adolescentes. Eu me lembrei daqueles judeus que saíram para
para pregar o evangelho depois da tribulação que sobreveio a Jerusalém, né? Pela morte de Estevão. E eles foram pregando o evangelho e se espalharam para Fenícia, Chipre, né, Antioquia, só que não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Só que alguns deles não foram avisados, né? Isso. Não foram avisados, que eram do Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Assim surgiu a igreja em Jerusalém, em Antioquia, e assim surgiu o centro de obra para Paulo começar o seu ministério. Olha só que coisa, por causa que alguns seguiram o Espírito e não seguiram a formatação humana, né? E o Espírito trabalhou. É maravilhoso. É isso que está acontecendo no nosso meio hoje, né? Amém. Muito bom. Amanhã, né, André, alguns de nós estaremos indo para a Europa, né? Uhum. Nós teremos a conferência em Torres Vedras, em Portugal, nesse final de semana, e no outro final de semana estaremos na Itália. Teremos também um final de semana de conferência na Itália, tá? Amém. Então, André, então vamos escolher alguém para orar para terminar. Olha, já que o Joel entrou no, né, irmão Pedro, entrou no fluir agora, né? Acho que eu vou Aproveitar. deixar ele agora fazer a oração, né? Pela Fora, audiência. fora da letra, né? Vamos lá. É, Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado Amém. por essa palavra. amém. Palavra Amém. que tem regido toda a terra, todo o Amém. Amém. universo. Tem saído do teu coração, tem Amém. soprado para nós, dado direção muito clara. Não queremos seguir a lei. Senhor, nós estamos Amém. aqui para ser guiados pelo Espírito. Não Amém. sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, mas queremos continuar seguindo essa palavra que tem regido o nosso coração. Também seja com o irmão Pedro, nessa Amém. conferência, nessa Amém. viagem, com todos os Amém. teus cooperadores, continua abençoando Amém. o teu servo, como limpa o canal, dispensando essa palavra, que o Senhor nos abençoe fielmente. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, irmão Pedro. Aleluia. Amém. 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 Obrigado pela participação. Amém. Amém. Obrigado Amém. a todos. Boa noite. Amém. Obrigado. Boa noite a Amém. todos. Deus Amém, Todo amém. o Amém. Senhor. Amém. Tchau, 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 Joel. Tchau, Amém, amém, Joel. André, Tchau. tchau, Amém. Ismael. Amém. Amém. Tchau.